Olá, dando continuidade à nossa série Tocadores de Negócio, que busca trazer profissionais com carreira de sucesso do mercado, faremos um bate-papo com Manuela Vital, diretora de Food Service e Marcas Regionais de Seara. Manuela possui grande experiência na área comercial de empresas de grande porte no mercado brasileiro, tendo atuado nos últimos 15 anos em cargos de liderança de empresas multinacionais. Responsável por abertura de novos mercados, orçamentos agressivos em vendas, negociações de contratos nacionais e conquistas de share de mercado. Possui ainda grande vivência em planejamento e execução de estratégias de venda. Manuela Vital é formada em administração de empresas e possui MBA em economia e gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Manuela? Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Tudo bem, André? Prazer grande estar aqui falando com vocês. Prazer enorme nosso aqui. É muito importante a participação de pessoas aí com uma trajetória tão ampla, né? Tão profunda aí, né? Então isso é muito bacana. Manuela, conta um pouco sobre essa, falando em trajetória, né? Conta um pouco sobre essa sua trajetória, né? Para se tornar uma tocadora de negócios, né? E aí eu acho que tem um ponto interessante para a gente começar, que assim, você é mulher, né? Você enfrentou muitas barreiras por ser mulher, por construir uma carreira, né, numa grande corporação. Como que é isso? A gente sabe que a gente já conquistou, né, como mulher, nós já conquistamos muitas coisas, mas ainda, né, há muito a conquistar. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre isso. Eu vi que você é bastante engajada nesse tema também, participa de grupos de discussão nesse sentido. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência e sobre os desafios aí que você enfrentou. Vamos lá. Eu tenho 41 anos, né? Sou baiana, comecei a minha trajetória profissional em Salvador, né? E eu comecei na área comercial. Quando eu ingressei, na verdade, no mercado de trabalho, a minha ambição era trabalhar no mercado externo. Então, eu fui trabalhar numa empresa que era a maior exportadora de sucos na época do Brasil, que era uma empresa que era do grupo econômico, que era baiano, né? E aí havia uma gestora lá e ela me desafiou a ir para a área comercial no mercado interno, né? E eu aceitei. A gente, eu comecei vendendo suco no subúrbio de Salvador, na verdade. Eu achei que seria um step antes desse mercado, dessa minha busca pelo mercado externo, né? Então eu comecei vendendo suco no subúrbio de Salvador, depois fui, enfim, ampliando a minha carteira de negócios. E quando eu saí de lá, eu já era executiva de contas, né, cuidando de Bahia e Sergipe. Então eu cuidava de todos os grandes clientes de Bahia e Sergipe. E aí eu fui convidada na época pela antiga Perdigão para fazer uma campanha de kit, era uma campanha sazonal, que aí exigiria um certo risco, porque era sazonal, né? Mas aí eu vi a possibilidade de estar numa grande corporação pela primeira vez na minha carreira, então aceitei. E aí fiz a campanha de kit e fui efetivada, né? Fui destaque na campanha de kit e fui efetivada logo depois dessa campanha. Então, na Perdigão e aí depois de BRF, eu fui carreirista, né? De fato, comecei como vendedora trainee e saí de lá como head de autosserviço. Fiquei 15 anos lá na BRF, foram anos de super crescimento profissional e chegou um determinado momento, eu achei que era hora de visitar outros ares, né, de mudar um pouco de atividade. E aí eu já estava sendo convidada para trabalhar na Catupiry há um tempo. E aí eu falei, acho que agora é a hora, né, desse desafio. E aí fui assumir a diretoria comercial da Catupiry, e depois vieram também as diretorias de trade e de marketing para mim lá na Catupiry, né? Então eu cuidava dessas três áreas e foi riquíssimo, né? De todos os canais, enfim, foi uma experiência riquíssima para mim. A gente praticamente duplicou aí o tamanho da empresa nos 3 anos que passamos lá, então o time fez um trabalho excepcional. E, e a gente encerrou também o ciclo lá depois de 3 anos. E aí veio, na época, o convite da Joanita para a gente estar criando aqui uma área de food service dentro da Seara.
né? Que é uma área que sempre era ambicionada, já era concretizada na parte de contas globais, já tinha uma certa estrutura na parte de contas globais, mas que precisaria também ser desenvolvida aqui no mercado interno. E aí eu aceitei o desafio e agora, em julho, já vão fazer 3 anos, né? A gente teve aí um desafio terrível, que foi a pandemia, quando a gente virou a área, é a área que mais sofreu, o setor que mais sofreu com a pandemia foi, de fato, o setor de food service, de bares e restaurantes. Foram mais de 40 mil restaurantes fechados, né, no Brasil durante esse período. Então, foi um momento muito triste para o setor. Mas com tudo isso, a gente conseguiu se estabelecer, né? A gente conseguiu se estabelecer no mercado. A gente tinha traçado um objetivo em 2019 para alcançar até 2021, e a gente chegou nesse objetivo em 21, ainda aqui com pandemia, né? Então, o time mostrou aí a capacidade da gente se reinventar e não ficar de braços cruzados, esperando a pandemia passar, né? Não era o caminho e a gente foi encontrando alternativas e chegamos lá. Quanto a ser mulher, André, eu sempre procurei, eu de fato sou uma pessoa que bem engajada nessas causas, né? Mas eu nunca procurei me vitimizar diante disso, né? E acho que tende a ser um pouquinho um erro, né, de algumas pessoas quando querem pegar esse tema e tudo ser um motivo para para ser uma reclamação ou para ser uma denúncia. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, para não fazer de uma causa tão bonita e justa, que é, na verdade, a busca pelo justo, pela igualdade. Se trabalhamos iguais, temos que ter igual, temos que ter, ser reconhecidos igualmente. Então, a gente não pode confundir isso com vitimização. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento, né? Saber que coisas normais vão acontecer, porque somos mulheres, né? E aí isso acontece na vida normal da gente, em alguns tipos de galanteio, alguma coisa, mas o que a gente tem que ter é a serenidade de que a gente está ali para trabalhar, acima de qualquer coisa, né? Eu acho que a nossa postura diz muito. A postura dos outros não pode nos representar, né? O que vai nos representar é a nossa postura diante do mercado. Então, eu, na verdade, passei, sim, por algum... Eu fui a primeira gerente mulher na época da Perdigão, né? Minto, na verdade, eu fui a segunda. A primeira foi a Gabriela Pontin, que hoje está aqui com a gente também, né? E só tínhamos nós, né, na área de vendas. Naquela época era super difícil, né? Então eu enfrentei o preconceito por ser mulher, enfrentei o preconceito por ser nordestina, quando eu vim para São Paulo, para ser gerente de conta. E enfrentei também o preconceito da idade, né? Porque eu fui ser gerente, eu tinha 24 anos, que naquela época era uma coisa bem atípica, né? Diferente dos dias de hoje, desses talentos que nós estamos criando aqui. Mas naquela época já era uma coisa muito atípica, né? E eu acho que o grande lance disso tudo é a gente ir desconstruindo esses preconceitos, né? É o que eu falei, ser mulher é você se impor de uma forma que não seja agressiva, né? Não é isso que vai, não é o escândalo que vai fazer a gente se impor, né? É dizer, olha, eu estou aqui para trabalhar, te respeito, me respeite, porque senão você vai me prejudicar e tá tudo certo, né? É, o preconceito da idade, a gente tem que chegar com a humildade de dizer, de aprender, né? De reconhecer que a gente não vai saber tudo, porque a gente pode ter todo o estudo acadêmico do mundo, mas a gente nunca vai ter a experiência de uma pessoa que já tem 20 anos, 30 anos no mercado, né? Então, eu acho que eu venci muito isso, trazendo o time, né, e dizendo, me ensinem a fazer junto com vocês para que a gente chegue lá. E aí eu fui desconstruindo isso. Eu acho que não existe maneira melhor do que fazer isso, do que você não se colocar nesse lugar de vítima, né? Preconceito existe, infelizmente, né? Mas eu acho que o grande lance da gente vencer isso tudo é a gente não se vitimizar. A gente ir se colocando com propriedade, com a certeza do que a gente quer pra gente e tocar a vida normalmente. Perfeito, Manuela. Foi muito legal a tua fala, muito interessante, porque você, ao longo dessa sua trajetória, né, dessa sua trilha, aí você também foi trazendo
nomes de outras mulheres que são muito representativas aí também no mercado, né? Então, isso é interessante para mostrar, né, que o quanto, né, outras grandes mulheres também, claro que junto com outros homens também, mas o quanto que outras grandes mulheres também estavam aí juntas nessa trilha, né? Então, isso é bem interessante, bem relevante na tua fala, né? Agora, se a gente tivesse que pensar assim, quais as principais lições, né? Que dicas que você daria para os nossos alunos, pensando nos alunos aí da Academia Seara Flores, Geminari, né? O que você considera como imprescindível? Humildade, em primeiro lugar, né? Isso que eu falei, reconhecer que a gente não sabe tudo, né? Sempre escutar e ponderar, não significa que a gente vai se abster do nosso ponto de vista, né? Eu acho que se colocar é fundamental, mas a gente tem que respeitar a história do outro, sempre, né? Então, esse é um ponto que eu colocaria como imprescindível. Disciplina, né? Que não existe sucesso sem esforço, né? Não existe sucesso sem esforço. E, e todo mundo que chega lá, de alguma forma, fez algum esforço, né? Em alguma esfera. Então, a disciplina, foco no objetivo, eu diria que é imprescindível, né? É você traçar uma meta, aonde você quer chegar e ir buscando. Parece meio clichê a frase, mas é isso, eu não vejo outra forma, né? Eu acho que para você chegar em algum lugar, você tem que saber aonde você quer chegar. Então, de Ter a sua fato, visão ali, né? exatamente. Então, se você tem que traçar e ir trilhando isso sempre com humildade, com disciplina, com trabalho, né? Com trabalho, é isso. Legal. E aí é interessante que você vai trazendo também um pouco os valores do próprio grupo, né? Então é bem interessante essa sua fala. Manuela, agora sendo mais específico, né, para a gente falar um pouquinho mais de food, né? Então, de acordo com alguns dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o share de mercado do food service deve apresentar uma melhora em 2022. Né? A gente falou que foi a pandemia, né? Mesmo com toda aí toda a dificuldade, vocês, né, quer dizer, conseguiram aí ter resultados expressivos. Aí a gente está olhando um pouco dados de mercado geral, né? E se espera aí uma melhoria, né, alcançando patamares de 28% de crescimento, né? Como o cenário para este ano é de aumento de taxa de juros, endividamento, inadimplência, encarecimento do crédito, a gente tem aí uma guerra internacional que acaba também, né, afetando, né, o nosso mercado. Como você, que está nessa linha de frente dessa área em Seara, né, você enxerga os negócios do setor, né? A questão de como que você vê isso, também falar um pouco sobre tendências, né? O que você enxerga aí nesse sentido? O mercado de food no Brasil, André, é um mercado de aproximadamente 170 bi. É um mercado gigantesco, né? É, em 2021, foi um mercado que cresceu 18%, tá, em faturamento, cresceu 13% em ticket médio, então até o próprio aumento das proteínas foi colaborativo para esse crescimento de ticket médio. É um mercado de 40 bi de proteínas, então é um mercado gigante de oportunidades infinitas para a gente explorar. E eu acho que assim, como a gente teve que se reinventar, como eu falei, né? O consumo, como tendência, eu olho para frente e todas as estatísticas, lamentavelmente, com todo esse número de food service que eu te falei, a gente tem muito pouca fonte de informação, tá? A gente trabalha aqui com o IFB, que é o Instituto Food Service Brasil, com o Food Check Macro Trends, que é a mais ampla de pesquisa que a gente tem. Então, tudo que a gente consegue buscar com essas fontes que a gente tem, mas a gente explora também bastante o universo de pesquisa, né? Do que está acontecendo no mundo, tá antenado e vendo o que, que as grandes empresas mundo afora estão fazendo para a gente trazer para cá. Mas
O que a gente enxerga de tendência é, de fato, a volta do out of home, né, do consumo out of home. A gente já vê uma retomada impressionante, né, nesse início. A gente aqui, como Seara, está crescendo mais de 50% em relação ao ano anterior, né? Então, de fato, a gente já vê uma retomada grande de consumo. E o grande objetivo do setor é voltar a patamares de volumetria de refeições de 2019, que é o pré-pandêmico. Em 2019, que o setor já se encontrava no seu melhor momento histórico, né? Porque quando você fala em valor, muitos estabelecimentos já voltaram ao patamar já em 2021, ao patamar de 19 em 21. Mas quando você fala em volume, em quantidade de refeições, não, né? Então, em valor, por causa da inflação, esse número foi compensatório, mas em volume de refeições, não. Então, a grande maioria do setor almeja isso. O foco do setor é: eu preciso voltar ao meu volume de refeições vendidas em 2019, que era o melhor patamar histórico do setor. Tá? E isso vai fazer, logicamente, um incremento de faturamento gigantesco, porque, como você falou, vem inflação, os nossos preços, os nossos cenários de custos estão absurdos, e isso no setor de food service é uma coisa extremamente sensível, porque ao contrário do varejo, que você pode trocar o preço da gôndola no dia seguinte, no food service, você não pode esquecer que o cara tem um cardápio impresso, né, que ele não pode trocar toda hora, né, de produto, porque ele tem que calcular o CMV, né, ele tem que fazer uma série de cálculos para manter o seu estabelecimento de pé, que no mínimo a gente tem que sustentar ali durante 3 meses. E numa empresa de commodities como a nossa, é extremamente desafiador, né? Então a gente tem que sempre trabalhar com um preço de proteção para que a gente consiga fazer os 3 meses. E isso é bem desafiador para a gente, bem desafiador. Ainda mais nesse cenário. A gente está vivendo preço aqui de in natura, por exemplo, diário, né? Então, no operador menor, isso é mais fácil. Agora, no médio e no grande, é praticamente impossível de a gente executar. Então, é muito desafiador, por isso a gente exige profissionais extremamente qualificados, né, que tenham argumento, que tenham repertório com os clientes, né, que prezem pela qualidade e pelo serviço, né? Porque se fosse ater somente aos preços, a gente vai ter extrema dificuldade, não só como Seara, né? Agora, uma coisa bacana da gente também aqui, que na verdade você vê que todas as corporações estão buscando, tanto o retail, o varejo, como a própria indústria que serve o food service, é a democratização do seu portfólio, né? Então, a Seara, por exemplo, é uma empresa extremamente democrática no seu portfólio. Então, quando você vem ver o cenário econômico desse louco, para a gente é muito bacana ter um portfólio democrático, que eu vendo de Resende até, até Seara Gourmet, né? Então, é o único canal dentro da companhia que trafega por todos os negócios dentro da Seara Alimentos, né? Então, eu brinco que a gente tem a licença poética de vender todos os negócios, e acaba também se tornando um negócio, né? Justamente por essa mescla. Mas a gente tem a possibilidade de ter esse portfólio que vai do low, né, passando pelo medium, como o high price. Só que a gente tem que só ter o cuidado de não tender a jogar o nosso mercado para baixo, né? Para a nossa marca de menor preço. A gente tem que cuidar bastante e posicionar, enxergar, identificar que estabelecimento cabe cada marca para poder não dar um tiro no pé, né? E trazer o Exato. nosso negócio para baixo. A gente não pode transformar um diferencial competitivo da gente, que é ter um portfólio democrático, numa coisa ruim, que é desagregar valor ao nosso negócio, né? Então, como tendência, eu citaria também a permanência do delivery, que ganhou muita participação. Delivery, antes da pandemia, representava cerca de 7% dos estabelecimentos, do fast food, tá falando, dos maiores, e hoje, ele na pandemia chegou a representar 45%, e hoje, pós-pandemia, né, podemos dizer assim, que já estamos saindo dela, eles representam 28%. E
todos os dados dizem que essa é uma tendência que veio para ficar. Essa é uma tendência que veio para ficar. Né? Então, o próprio iFood foi extremamente colaborativo, né, para isso. Enfim, essas plataformas todas que vieram, mudou o jeito do consumidor fazer, né? Mudou o jeito. E aí a gente teve que se adaptar. A gente teve que se adaptar e, e traçar e seguir a vida e fazer dar certo. Legal, Manuela, perfeito. Como que você enxerga, Manuela, o papel, né, de análise de mercado e análise de cenário para a tomada de decisão, né? Seara em food service, né, usa essa análise preditiva, né? Como que funciona aí para vocês? Como eu falei, né? Lamentavelmente a gente não tem essa quantidade de dados externos, né? Mas o que a gente tem, a gente pega e usa muito bem, né? O que a gente tem. Então, a gente mora num país de uma diversidade absurda. Né? Não existe você fazer negócio no Brasil sem análise detalhada de dados. Né? Eu não posso nunca falar de um Rio Grande do Sul como eu vou falar da Bahia. Né? São coisas absolutamente diferentes. Então, a análise de negócio é fundamental, né? Na verdade, o acompanhamento de KPIs, né? A coisa de você ter propriedade do número é uma coisa que é fundamental. Eu sempre falo isso com o meu time, né? A resposta tem que estar sempre na ponta da língua para o que a gente pergunta. E a gente só cria essa propriedade com números quando a gente olha eles diariamente, porque aí vira uma coisa comum para você, né? Para você ter essa coisa na ponta da língua. E então, a gente toma todas as nossas decisões aqui olhando essas tendências de mercado. A gente aproveita muitos indicadores do varejo que nos sinalizam perfil de consumidor para poder tomar as decisões de consumo nas devidas regiões, né? Mas, sem dúvida, a gente olha todas as oportunidades, a gente vê que setor, que tipologia que está mais crescendo dentro do negócio, por exemplo, pizzaria na pandemia foi um grande case para a gente. A gente não tinha absolutamente nada de pizzaria. A gente atendia 14 pizzarias na Seara. Hoje a gente já está com 2.500, né? E era zerada, e a gente criou um programa 360, que é o VPs, e fez o negócio acontecer, porque a gente disse, bom, em casa, pizza vai ser um grande consumo, né? Então, vamos lá. Então, a gente analisa não só a região, mas como tipologia do negócio. Agora, a gente está fazendo comida de boteco, por exemplo, que é um programa totalmente voltado a bar, né? Então, assim, a gente vai analisando as tipologias, o que há de tendência, e vai tomando as decisões estratégicas e fazendo valer, aliado com a estratégia do varejo, né? Com o que o varejo tem de informação para dar para a gente em relação ao hábito de consumo. Legal, perfeito. Que recomendações você daria, Manuela, para um futuro tocador de negócios que tem interesse em atuar no food service de Seara? Primeiramente, conhecer produto, né? Um grande desafio. O grande desafio de um tocador de negócio ou de um executivo de um food service é o grande diferencial desta pessoa para a pessoa do varejo é o nível de conhecimento de produto, de conhecimento técnico que a gente tem que ter do produto. Porque você vai estar na frente do comprador falando de atributo de produto. Né? Essa oportunidade, por exemplo, o vendedor do varejo não tem de falar com o nosso consumidor. Isso no varejo é feito através de propaganda, de mídia. No caso do food service, não. Nós somos a mídia. Nós somos a mídia, nós somos quem vai fazer vender. Mas é uma construção de carreira. Eu acredito. Eu queria, na verdade, André, te falar o seguinte: eu não acredito muito isso, e isso, felizmente, conversa muito com o Germinari. Eu gosto muito de profissionais versáteis. Né? Eu respeito os especialistas, mas eu gosto muito de profissionais versáteis. Primeiro, por ampliar o seu raio de atuação aí como carreira, né? E de você, de fato, ter a oportunidade de ver o que efetivamente você gosta. Porque você vai ser melhor se você fizer o que você gosta, né? Você vai ser melhor fazendo o que você gosta. Então, eu acho bacana, né, você passar por todos os canais de venda.
Logicamente, eu vou ser defensora, embora minha grande parte de carreira tenha sido no varejo, o Food Service me enriqueceu demais em conhecimento técnico, conhecimento de fábrica, conhecimento de planta, conhecimento de processo fabril, conhecimento do bicho, né? Como a gente fala aqui, conhecimento do porquinho, do frango, e atributo de produto. Você botar um hambúrguer na chapa, ele encolhe, ele solta água. Esse tipo de argumento, o fato de nós termos que ser a nossa própria mídia, é riquíssimo. É riquíssimo. Então, se a dica maior que eu daria, maior, tirando todas que eu mencionei anteriormente, que é para você ser um tocador de negócio, você tem que acreditar no seu time, você tem que saber delegar, porque é muita coisa, né? Então, graças a Deus, eu sou abençoada aí com meu time. Mas você tem que saber escolher, né, as pessoas, porque elas vão ter que fazer e você vai ter que deixá-las fazer. Você tem que dar autonomia para poder construir um negócio bacana, porque senão você não vai conseguir fazer tudo, né? E para quem quer começar no setor de food service, eu digo, conheçam produto, procurem conhecer o princípiozinho da cadeia, porque isso vai fazer toda a diferença no final. Muito bacana, muito, 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 Manuela. Para finalizar, eu acho que assim foi enriquecedor demais, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, né? Desse uma dica para a gente finalizar. Você tem alguma sugestão de livro, filme, série para ajudar nessa formação do nosso estudante como futuro tocador de negócios, né? Tem algo que você fala, poxa, isso é muito bacana, isso eu acho que vai dar vai acender aí a lâmpadazinha, né? Vai trazer aí um enriquecimento para esse futuro tocador de negócio. Eu vou indicar um livro que um líder meu me deu há muitos anos atrás, né? Mas eu acho que é uma história que nunca fica velha. Que é um livro chamado Um Sonho Chamado K2, que é sobre um, um alpinista brasileiro, né? Que vai ter o desafio aí de escalar a maior montanha do mundo. E aí, além de aspectos muito legais, né, culturais, geográficos, de cultura efetivamente, você tem a mensagem maior do livro, que é sobre objetivo, sobre foco no objetivo, que é o que eu comecei a falar lá no início, né? Então, ele colocou aquilo ali e foi, né? Então, esse é um livro bacana, que eu indicaria aí para quem ainda não leu. Muito legal. Manuela, agradeço muito, né, o tempo que você dedicou aqui para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo, né? E, enfim, acho que falamos sobre pontos aí muito relevantes e a gente encerra aqui, né, esse nosso bate-papo da nossa série Tocadores de Negócio. Só lembrando, né, que a série Tocadores de Negócio ela busca trazer profissionais com carreiras de sucesso no mercado para poder justamente dialogar, trazer um pouco mais da prática aí para os nossos futuros tocadores de negócio. Muito obrigada, Manuela. Obrigada, André. Eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma e estamos aí à disposição. Foi Obrigada. perfeito. Muito obrigada.